Boa noite, Rodrigo. Oi, João. Tudo jóia? Tudo bom? E você? Tá tendo overdose aqui hoje, hein? É, overdose de informações, né? Você tá Cada hora bem? diferente. Ó, antes de a gente começar, eu queria falar assim, eu amei aquela sentença, eu não conhecia aquela sentença. Aquela sentença é para estar num quadro, tá? Eu vou, se a Heloísa, que é presidente da Comissão de Diversidade, não a tiver, eu vou passar para ela distribuir para os membros, porque aquela sentença é maravilhosa, eu não É a maravilhoso. conhecia. É linda. Você salvou ela pelo grupo? Salvei sim. Tá, Maravilhosa. qualquer coisa eu te mando de novo. Mas ela é um marco, né? Sim, 2004, você vê que o Ministério Público ainda recorria, né? Mesmo após a cirurgia, o Ministério Público ainda se posicionava contra o direito das pessoas transexuais. sim. Impressionante. E por falar em Marco, esse é meu amigo Rodrigo. Rodrigo é professor universitário e escritor. E nós estamos com um Marco aqui, não, não o Marco, mas um Marco, que é esse tomo 3 do livro A Vida dos Césares, do nosso saudoso, querido e, diria, controvertido Tibério, né? E nós estamos hoje aqui para conversar sobre ele. Seja bem-vindo, Rodrigo, uma boa noite e uma boa noite a todos que estão aí nos vendo. Eu sou por inabilidade minha, eu não consigo ver todo mundo. Então todos sintam-se abraçados e sintam-se cumprimentados por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, meu amigo João, muito obrigado. Mais uma vez estamos juntos aqui para fazer uma live a respeito dessa loucura que eu resolvi fazer, né? Que na verdade é um trabalho um pouco fora da curva do que hoje está sendo feito, né? Hoje nós vamos sortear livros, nós vamos sortear para os participantes da live livros. Então eu vou, a hora que você estiver falando, a hora que eu devolver a palavra, eu vou Uhum. anotar os nomes do pessoal que está participando para a gente fazer um sorteio. Então, só... Combinado, mas assim, ó, vamos fazer uma regrinha. Na hora do sorteio, que vai ser o final, se a pessoa não estiver, ela vai vai para o próximo, vai ter um novo sorteio. isso. Então, Fechado? você que está entrando na live agora para participar da nossa conversa, no final da live a gente vai fazer sorteio de livro. Fiquem aí que se o seu nome sair e não der certo, vai para o próximo. Vai para o próximo. São quantos livros? 15? Acho que é 15 hoje? Não, um de cada. Vamos sortear três, um de cada. E eu já gostaria de deixar claro que, além do conteúdo do livro, tá? Para deixar um pouco mais de curiosidade para quem entrar aí para assistir, esse livro, a elaboração desse livro teve algumas fases, eu vou chamar assim, bastante interessante e sui generis. E nós vamos tocar nela, Rodrigo. Querendo você ou não, você vai ter que contar como é que foi todo o processo de elaboração, de tradução, de adaptação desse livro, tá? Porque eu acho que isso é uma parte curiosa e o que torna esse livro único. Ah, Não agora, não agora, não agora, não agora. tá. Agora a gente vai falar, você vai dar a introdução. Quem foi Tibério? Tibério foi o segundo imperador de Roma. Veja, a história de Roma ela pode ser dividida em três grandes períodos. Um primeiro período, que é um período cheio de lenda, que tem a ver lá com a cidade de Troia, com a guerra que destruiu a cidade de Troia, se chama período da monarquia. A monarquia durou 7 reinados.
e o rei de Roma ele não era sucedido pelo seu filho. Quando um rei de Roma morria, outro era eleito para ser rei daquele período. Então é um período que não tem muita fonte, é um período muito mitológico. Depois desse período, nós tivemos um período que durou quase 500 anos, que foi o período da República. Na República, quem controlava os assuntos públicos era o Senado. O Senado, que antes era o conselho daqueles reis, né? Um conselho de 20, 30 membros, passou a ser um corpo diretivo de mais de 600 pessoas. E o Senado era o poder executivo de Roma. O chefe do Senado se chamava cônsul e era trocado todo ano. Havia 2 cônsules, né? Então o mais alto poder dentro do Senado era o consulado, que era alterado ou modificado a cada 2 anos. Mais ou menos por volta de ano 80 antes de Cristo, esse modelo da República começou a falhar. A República, por questões internas e externas também, a República começou a entrar na sua decadência. E a decadência da República culminou na existência, culminou na pessoa, né? A encarnação da decadência da República foi o general Caio Júlio César, que é o primeiro biografado dessa coleção. Júlio César, através de suas reformas, de suas guerras, até da sua própria personalidade, ele deu, vamos dizer, o golpe final no sistema republicano. E com a morte de Júlio César e a guerra que se seguiu à morte de César, instaurou-se um novo modo de governo em Roma, que é o modelo imperial. O modelo imperial ele vai sobreviver mais de 1000 anos. É o modelo que a sociedade é chefiada por um magistrado chamado imperador. Com os descendentes de Júlio César, principalmente com Augusto, que foi o primeiro imperador e que teve 40 anos à sua disposição para reformular todo o sistema administrativo, você imagina, ele durante 40 anos ele governou basicamente do jeito que ele quis e fundou as bases disso que a gente entende por Império Romano. Então todas essas referências que a gente tem, gladiadores, exército, legiões, conquistas, tudo isso foi sendo construído ao longo desses séculos. Mas tudo culmina na figura de Augusto. Augusto, ele não vai ter um descendente, mas ele vai se casar com Lívia, que é representante da principal família aristocrática de Roma, que é a família dos Cláudios. A Lívia era uma Cláudia, vamos dizer assim, ela fazia parte da família dos Cláudios, e o Augusto fazia parte da família dos Júlios. Então, quando o Augusto casa com Lívia, começa uma dinastia que os historiadores chamam de Júlio-Claudiana ou Július Cláudios, que são a junção das 2 principais famílias. E o Augusto pensou que, dentro dessa estrutura familiar, ele passaria para as próximas gerações. Então, ele idealizou um tipo de monarquia feita dentro da sua própria família, sem esse nome monarquia, e aí nós chamamos isso de império, né? E começou a pensar, a fazer, durante essas 4 décadas, casamentos, ligações, para que os próximos governantes saíssem da sua própria família. Como ele não teve filhos naturais, ele teve só a Júlia, né, uma filha. E ele casou a Júlia com Tibério, que era filho do primeiro casamento da Lívia, mulher dele, imaginando que os filhos de Júlia com Tibério fossem seus continuadores da dinastia. Mas eles só tiveram um filho e o filho morreu na infância.
o casamento não deu certo e todos os descendentes da Júlia, do primeiro casamento dela, se mostraram, ou morreram, né? ou se mostraram ineficazes no sentido de administração. E aí, já no fim da vida, nos últimos momentos da vida do Augusto, ele nomeia o seu enteado, o Tibério, que é o personagem do livro, o personagem principal do livro, ele nomeia o Tibério sucessor. Adota Tibério como se fosse seu filho, isso já no último ano da vida dele, tá? E o Tibério, quando o Augusto morre, depois de um reinado aí, de um governo de 40 anos, o Tibério ele é aceito por todos em Roma como sucessor natural. E é o Tibério, durante os 22 anos que ele foi imperador, então veja, entre o primeiro imperador e o segundo imperador são 62 anos. É basicamente uma vida, né? Ou duas vidas. Esses 62 anos dos dois primeiros imperadores é que sedimentam todas as estruturas administrativas do império, nas províncias, nos exércitos, nas fronteiras, na arrecadação de impostos, enfim, dessa maneira. Então, quem foi Tibério? Tibério foi o primeiro filho de Lívia, o primeiro enteado de Augusto e o segundo imperador de Roma. Tibério teve uma educação clássica e teve a carreira desenvolvida principalmente no exército. Tibério foi considerado, na minha opinião, é o maior, mas há controvérsias a respeito disso, o maior general da história romana, ou um dos maiores. Se a gente fosse você pegar qualquer historiador e falar assim, quem foram os 5 top generais que Roma teve durante toda a existência, com certeza Tibério vai estar unanimemente mencionado entre um dos maiores comandantes militares que Roma teve. Você coloca ele acima de Júlio César? Coloco porque o César ele teve uma conquista, na verdade, ele teve mais guerras de conquista. O Tibério não teve guerras, não trabalhou como guerras de conquista, mas guerras para implementar o império. Então, veja, uma coisa é você mandar um monte de exército lá para as Galhas, região da França, e começar a conquistar aquilo lá. Outro é você trabalhar para manter o que foi conquistado. Então, são dois tipos diferentes de general. Júlio César é mais brilhante, né? O Júlio César era mais rápido, ele tinha um raciocínio muito mais acelerado, ele era muito mais, vamos dizer assim, brilhante. O Júlio César seria, vamos dizer assim, uma medalha dourada, enquanto o Tibério seria um ferro, né? Aquela coisa que aquele general mais duro, né? Tanto que o Júlio César ele ficou conhecido amplamente pela sua clemência, né? Ele perdoava os inimigos, e o Tibério não. O Tibério não desenvolveu esse tipo de coisa. Então são personagens muito diferentes, embora da mesma família, né? O Júlio César, que desencadeou o Império, e o Tibério, que, vamos dizer assim, ele consolidou o Império, né? O Império foi consolidado pelo Tibério, porque se o Tibério tivesse optado, o Império teria acabado com Augusto, com a morte de Augusto. Ele não, ele preservou. Então, eu acho que os méritos militares do Tibério foram, assim, tiveram mais proveito para a civilização romana do que as conquistas do Júlio. Olha só que polêmico. Bastante. Rodrigo, com quantos anos Tibério assumiu? Olha, se a gente pensar que o Tibério, segundo a tradição que a gente aceita, né? Ele nasceu
no ano 42. Então, ele nasceu 2 anos após a morte de Júlio César. Ele assume o Império Romano com 54. Peraí. 42, 56 anos. Ele assume o Império. 56 anos para a civilização da antiguidade. Tibério vai assumir no ano 14, né? No ano 14 ele nasceu em 56. Era muito idade já, né? Os romanos eles viviam até que consideravelmente bastante, mas a média de vida em Roma não era muito alta. O Augusto morre com 74, 75 anos, que era uma superidade. O Tibério assume com 56, que ele já assume velho. Então, eu imagino que na cabeça dos romanos, em geral, quando o Tibério assume, eles não imaginavam que ele ia reinar muito tempo, né? Veja, os imperadores da fase áurea do Império, que é do século II, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, todos morreram por volta dos 60 anos, que era a expectativa de vida de um romano saudável, de um romano, vamos dizer assim... Aristocrata. 60 anos seria os nossos 100 anos, vai. Uma pessoa que chegasse com saúde aos 60 anos seria como se a gente falasse, não, ele chegou a 100 anos, mas chegou bem, sabe? Chegou lúcido e tal, né? Então, vamos lá. Agora vamos entrar no livro. Tibério assume. Morre Augusto, Tibério assume. Tibério assume. Aí a gente teria que falar também do tipo de governo que o Tibério pensou em exercer. Veja, quando o Tibério assumiu, muito se esperava dele se ele fosse continuar a política de Augusto ou se ele fosse implementar. Porque, veja, o cargo de imperador não constava de lei nenhuma. Não era constitucional. Não fazia parte da Constituição de Roma. Então, podia ser que o Tibério fosse acabar com tudo que o Augusto tinha criado. E ele não. Ele deu seguimento à máquina administrativa. Então, nomeação de governadores de província, arrecadação de impostos, mobilização do exército para controlar fronteiras. Ele pôs o império que o Augusto idealizou em funcionamento. Mas... e isso, o Suetônio é um mestre em fazer esse tipo de coisa, ele fala do governo e fala do governador, ele fala da pessoa. Enquanto o império funcionava às mil maravilhas, dentro daquele modelo criado por Augusto, a gente não pode deixar de falar da personalidade do Tibério, né? Que vai ser... motivo aí de lendas e casos e anedotas, enfim. Né? Infelizmente, o Tibério ele é mais conhecido por isso, pelas lendas, do que pelo trabalho dele efetivamente, né? Com certeza. O Tibério, veja, na época do Tibério, não teve muita guerra, não teve muito problema de fronteira, não teve muita coisa. O Império ia bem, né? O Império estava indo bem. O que sobreviveu do Tibério foram relatos extremamente prejudiciais à sua imagem como homem romano, né? Então, o Tibério, ele tinha determinadas características pessoais que o diferenciava de Augusto e do Júlio César, que eram seres luminosos, expansivos, alegres, bem-humorados. Não, Tibério não tinha nenhum bom humor. Tibério era extremamente mal-humorado, ele não gostava de conviver com pessoas, ele gostava de ficar retraído, sozinho,
estudando. Ele não gostava de espetáculos públicos, ele não gostava de luta de gladiador, ele não gostava de caçada de animal, ele não gostava de corridas no circo. Ele era uma pessoa fechada, extremamente fechado, extremamente tímido. E ao longo desses 56 anos do primeira parte da vida dele, em que ele não era imperador, a vida dele deu muito errado em termos pessoais. Embora ele tenha sido um grande general, talvez um dos maiores, a vida pessoal do Tibério foi uma tragédia. Né? Ele não teve relacionamentos estáveis, ele era uma pessoa que era muito dominado pela mãe, né? Ele vivia sob a autoridade tirânica da Lívia, ele se sentia obrigado a fazer tudo que a mãe queria. A mãe era extremamente ambiciosa, né? A mãe era extremamente ambiciosa e ele viveu sob a autoridade da mãe. Ele teve um primeiro casamento, ele gostava muito da primeira mulher dele, com quem ele teve um filho, Druso, o primeiro filho dele, natural, e ele foi obrigado, por questões da dinastia, a se divorciar da mulher para se casar com a Júlia. Os historiadores acham que no começo do casamento dele com a Júlia foi tudo bem, até porque eles tinham tido um namorico na infância, a Júlia já vinha de um casamento com 6 filhos, o Tibério já vinha de outro com 1 filho, mas o casamento deu muito errado. A Júlia, ela era, enfim, não sei como é que eu vou descrever isso, mas as fontes, até onde a gente consegue, ela era extremamente adúltera, isso enquanto o pai dela vivia, tá? Mas adúltera até para os padrões de Roma. Para os padrões de Roma, né? Muita gente acha que esse boato sobre o adultério da Júlia não é muito fundado, que na verdade ela começou a participar dos grupos políticos que eram contrários ao pai dela e queriam a volta do modelo republicano, principalmente por causa de um dos filhos do Marco Antônio, que participava desse grupinho aí. Mas existem relatos, e esses relatos não têm que ser mentira, que ela traía muito o Tibério, com várias pessoas, com pelo menos ela tinha 4 amantes fixos. E o Tibério não aguentou. Ele não quis contar para o pai dela, para o imperador, o que estava acontecendo, porque sabia que isso ia ser um escândalo. E ele foge de Roma. Ele fala, eu vou estudar filosofia na Grécia, o Augusto não quer que ele vá, mas ele vai mesmo assim, e ele vai para a Grécia, ele deixa ela lá em Roma e vai ficar na Grécia. Todo mundo é contra a partida dele. Onde já se viu, ele é a pessoa que o imperador mais confia e vai embora, né? Vai embora dessa maneira e tal. Só que o comportamento da Júlia é aquilo que a gente chama, né, João, de crônica de uma morte anunciada, né? Alguma hora isso ia vir à tona. E o Tibério não quis estar em Roma quando o negócio estourou. Então, uns 5 anos depois que o Tibério sai de Roma, Júlia é exposta, o comportamento dela é exposta e ela é exilada de Roma. O pai dela quase morre junto quando descobre o que a filha está aprontando e entende, vamos dizer assim, por que o Tibério quis ir embora. Mas ainda vai demorar um pouco para ele chamar o Tibério de volta, para voltar a ter confiança nele, porque ele achava que o Tibério, sabendo desse comportamento, tinha que ter falado para ele. Ficou uma tensão, Tibério na Grécia, os filhos da Júlia do primeiro casamento tomando conta da administração junto com o avô, com Augusto, até que esses meninos morrem. Um morre no Oriente Médio, o outro morre na França. Os 2 principais filhos da Júlia. E aí o Augusto se vê sem alguém para administrar com ele, porque era muito pesado administrar o maior império que a Terra conheceu, né? E aí o Tibério volta, passa os últimos anos com Augusto, os últimos anos de Augusto, e aí volta.
Ele era extremamente lento para as coisas, vamos dizer assim, ele não respondia, era uma coisa meio esquisita falar isso, né? Por exemplo, você falava com ele, ele não respondia, ele permanecia em silêncio a maior parte do tempo. Não era uma pessoa que ria, que brincava, que nada, ele ficava sério e introspectivo o tempo todo. E tudo que ele fazia era muito lento, né? Falar dele, e consta, né, que uma vez o Augusto tentou fazer uma brincadeira com ele, ele não respondeu e continuou mastigando. E o Augusto teria exclamado, né? Pobre do povo romano que será mastigado por tão lentas mandíbulas, né? Que era e que ele já achava que o Tibério ia ser um governante impiedoso. Paralelamente a isso, João, por conta das traições, por conta dessa opressão materna, o Tibério começa a desenvolver uma paranoia de que as pessoas queriam fazer atentados contra a vida dele. Então ele se tornou cada vez mais fechado, porque ele achava que tinha complô em tudo quanto é lugar e que as pessoas queriam matá-lo. Isso aconteceu depois de ele assumir o poder? Depois ele assumiu o poder, né? Ele desenvolveu... Ele tinha já uma certa paranoia, né? De que ele não era benquisto. Ele entendia isso. Ele era uma pessoa depressiva, ele era uma pessoa triste, ele era uma pessoa taciturna, ele era uma pessoa ensimesmada. Ele não gostava de aparecer, não gostava de glórias, não gostava de nada. E ele queria que o Senado, que nessa época estava em torno de 1000 senadores, assumissem algumas responsabilidades dele. Ele não queria governar sozinho. Ele queria compartilhar o poder. E o Senado já vinha há 40 anos não governando mais, deixando tudo para o Augusto resolver. Então ficou uma tensão. O Tibério queria abrir mão de parte dos seus poderes, o Senado não queria pegar esses poderes de volta, porque ninguém estava querendo trabalhar, querendo deixar tudo nas costas do Tibério. Então, os primeiros anos, os 9 anos do governo do Tibério, fica essa tensão, né? Ele em Roma, sozinho, governando sozinho, com a máquina que o Augusto tinha criado. Até que dentro da guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador, que tinha por volta de 9.000 a 12.000 soldados, que eram soldados que respondiam só ao imperador, somente ao imperador, e não aos generais, e não ao Senado. Dentro dessa guarda pretoriana, que era o pessoal que acompanhava o Tibério o tempo todo, ele descobre um jovem, vamos dizer assim, um jovem proeminente, que é o Lúcio Sejano. E passa a confiar no Lúcio Sejano mais do que em qualquer outra pessoa, inclusive seu próprio filho. E ele vai abrindo mão do governo e enchendo o Sejano de responsabilidade. E o Sejano, ao invés de ter uma, vamos dizer assim, uma administração transparente, ele começa a alimentar cada vez mais a desconfiança do Tibério. Falando, você é malquisto, o pessoal te odeia, o pessoal quer te matar, e isso vindo da pessoa que ele mais confiava. E o Tibério vai ficando cada vez mais irritado com isso, a ponto dele chamar a cidade de Roma, que é a cidade onde ele morava e de onde ele exercia o poder, de latrina. Ele fica tão desgostoso que por volta do ano 28, 27, 28, né, ele já está com 14 anos de reinado, indo para 15 anos de imperador, ele sai de Roma e fala, eu não vou voltar mais. E ele vai para uma ilha no sul da Itália, a ilha de Capri. Por onde só tinha um lugar de acesso de barco, então era um forte com mais ou menos 1000 soldados para fazer sua guarda pessoal e impedir que as pessoas entrassem em Capri, e deixa Sejano sozinho em Roma.
também não é uma ilha grande. Não, é uma ilha pequena. É uma ilha pequena. E aí o Tibério fica lá isolado, despachando por correio. O correio funcionava bem nessa época. O correio era uma das atribuições do exército, né? O correio era feito pelos soldados. Havia postos em todo a Via Ápia, que é a via que sai de Roma até o sul da Itália. E ele fica lá, recebendo relatórios periódicos por escrito do Sejano. E o Sejano, aproveitando dessa repugnância que o Tibério sentia pelo fato de voltar a Roma, começa a governar como se ele fosse o imperador e escondendo isso do Tibério. Você imagina numa época, uma pessoa sozinha numa ilha, só recebe, vamos dizer assim, uma comunicação escrita por mês. E só de uma pessoa. Ninguém podia visitar ele lá. Ele não recebia ninguém. Só o Sejano ou alguém de confiança. E aí, João, a cidade de Roma, sob o domínio de Sejano, começa a virar uma caça às bruxas. O Sejano, ele começa a perseguir todos os possíveis concorrentes dele em assumir após a morte do Tibério. Quando o Tibério sai de Roma, ele já devia ter uns 70 anos. Tá? Então todo mundo achava que ele ia morrer loguinho. E não que ele ia durar mais 7, 8 anos. E o Sejano começa a perseguir os descendentes da Júlia, a família sanguínea, consanguínea do imperador que ficou em Roma, a ponto, e ficava mandando relatórios para o Tibério em Capri, falando assim, olha, eles estão te traindo, eles estão fazendo um complô, tem um senador que quer assumir, que eles vão te matar. E aí o Tibério mandava cartas ao Senado, pedindo que o Senado processasse essas pessoas por uma lei criada por Augusto, que se chama Lei de Lesa Majestade, ou Lei de Alta Traição. Isso virou um esquema para o Sejano. Por quê? A lei dizia que os bens dos condenados por essa lei iriam para os cofres públicos, 2/3, e 1/3 ia para o patrimônio do delator. Então, o Sejano, ele montou uma rede de delação de coisas que não eram verdades, porque quem controlava a verdade era ele mesmo, o que era verdade ou não, e aí ele mandava cartas para o Tibério lá, ó, o senador foi condenado pela lei da traição, o senador X, e o Tibério assinava a sentença de morte. E aí a própria família do Tibério foi muito prejudicada por essas atitudes do Sejano. Isso durou, João, por volta de 7 anos. Mesmo quando a mãe dele morreu, ele não voltou para Roma. Tá? Ele nem quis saber da mãe depois, que ele se isolou em Capri. Então, ele não queria voltar para Roma mesmo. Ele achava tudo decadente, tudo horroroso e queria ficar sozinho. Nesse meio tempo, surgem as histórias. Afinal, o que o imperador fica fazendo o dia inteiro em Capri? Fica fazendo na ilha de Capri. E aí nós temos aí as histórias horrorosas a respeito do que o Tibério fazia. As pessoas, os inimigos da família imperial, e às vezes fomentados, eu acho, pelo próprio Sejano, começaram a espalhar boatos de que o imperador ele vivia como se fosse um monstro na ilha. Até mesmo, João, eu acho, para fazer com que as pessoas que quisessem ir lá ver o Tibério não fossem, sabe? Não. Ele se tornou uma figura grotesca, uma figura repugnante. Veja, até uns coisa de 7, 8 anos atrás, se você consultava a biografia do Tibério na internet, tinha lá a descrição das coisas que ele possivelmente fazia.
os estupros, a pedofilia, um monte de coisa desse tipo. Eu não sei, acho que eu tenho uma política de censura na internet, tudo foi tirado da internet. E as versões do texto original do texto original do livro, começaram a aparecer com cortes, parágrafos inteiros que descrevem as proezas sexuais do Tibério, elas foram suprimidas. Como se fosse uma censura, você imagina isso, né? Então você começava a ler, de repente, tinha lá 3 linhas apagadas. Queria saber o fim da história, não tinha fim da história, tiraram. E isso foi me deixando muito preocupado, porque quando a gente estudava o Império Romano, quando a gente era criança, e a gente lia nas enciclopédias, de papel, etc., não tinha corte, né? Não tinha... Falando em enciclopédia, eu quero mostrar uma coisa para você. A maioria dos alunos hoje em dia não sabe o que é uma enciclopédia. Aí, ó, Barça maravilhosa. E aí... Isso é uma enciclopédia, para quem não conhece. Foi assim que a gente se formou, não foi por meio do Google, né? A gente tinha que ler livro. Mas, engraçado. E aí, o Tibério, ele atacava fisicamente as pessoas, ele jogava as pessoas do precipício, ele estuprava crianças, ele fazia um harém sexual de criança, ele fazia com que crianças, ao serem desmamadas, ao serem retiradas do seio das suas mães, bebês, né, fossem colocadas no pênis dele. Ele fazia com que recém-nascidos fizessem sexo oral nele. As histórias que circulavam a respeito dele, né? Então, eram coisas muito pesadas. E falavam que a ilha de Capri tinha se transformado num cenário pornográfico. Então, tinha gente lá do Império inteiro, ele mandava colecionar pessoas diferentes, de aparência diferente, de cor de pele diferente, e meio que comandava uma orgia, né? um sexo grupal que não tinha fim. Era de manhã à noite, todos os dias. E nós estamos falando de uma pessoa de 70 para 80 anos. Nós estamos falando de uma pessoa naquela época. Anos, numa época que não tinha nem Viagra. Mas veja, se a gente para pensar racionalmente, a gente não vai dar crédito a isso. Não, é impossível, né, que o Tibério tenha feito isso realmente todos os dias. Ele acordava no meio de uma orgia, comia, vivia no meio da orgia, enquanto o Sejano fazia a limpa em Roma. Tanto que os senadores que foram visitar o Tibério em Capri, os poucos, e a própria Antônia, que era cunhada dele, filha do Marco Antônio, que foi até Capri, não viu nada disso. Mas aí as pessoas falaram que eram cavernas secretas que ele tinha, que ele sodomizava, enfim. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu acho que o Tibério tinha um comportamento sexual, porque é impossível que um romano do primeiro século não tivesse. Eu entendo que o comportamento sexual do Tibério ele tenha sido mais homossexual do que heterossexual, já que ele tinha milhões de traumas do seu relacionamento com mulheres, mas eu não acho que essas histórias de estupro de criança e... Eu ia falar estupro de criança e canibalismo. Não tem canibalismo, não. Essa parte eu não conhecia, eu acho mas... que era demais até para os... Talvez, na época, algumas pessoas podem ter acreditado que ele fazia isso, né? E que ele tinha lá tipo um exército pessoal de pessoas que ficavam o dia inteiro fazendo sexo e ele lá no meio. Eu não acho crível, tá? E aí, nesse ponto, eu tomei uma posição contrária aos 2 principais autores do período
que relatam essas coisas do Tibério. O Suetônio, que é o livro que eu traduzi, e o Tácito, Cornélio Tácito. Esses dois acreditam que realmente o Tibério vivia numa orgia infinita na ilha de Capri. O Tácito, ele ainda né? Ele fala assim, eu ouvi dizer que ele fazia isso. O Suetônio afirma que ele fazia. Tá? O Suetônio, que escreveu antes do Tácito, ele afirma, não, o Tibério fazia isso, e aí ele narra até das posições, né? Tipo, um conectado no outro, pelo pênis, anos e tal, e dá nome aos pré-adolescentes que ficavam fazendo sexo com o imperador de 75 anos numa piscina, chamando de peixinhos, que ele tinha os seus peixinhos, né? E aí, basicamente, essa história passa como verídica. Mas, veja, essas histórias circulavam em Roma, elas não circulavam no Império inteiro, só na cidade de Roma, e num círculo de pessoas muito restrito, que era o círculo da aristocracia, que era onde o Sejano escolhia as vítimas. A gente tem nomes, as pessoas que não entendem muito, que não leem direito, elas pensam que o reinado do Tibério, elas dizem que o reinado do Tibério foi um reinado de terror, que todo dia alguém morria. Ele mandava matar alguém para confiscar os bens. Isso não é verdade. Se a gente pega as fontes, a gente vê que em 22 anos, cerca de... eu coloquei isso no livro em algum momento, mas eu não estou lembrando. Não sei se foram 50 ou 40 e poucas pessoas que a gente sabe que foram executadas. Então não era, como o Suetônio diz, pelo menos uma pessoa por dia durante 22 anos. O que daria, sei lá, milhares de pessoas. Imagina. 360 vezes 22. Você imagina, se todo dia alguém fosse condenado, não ia ter mais ninguém na cidade, né? Assim, pelo menos da aristocracia. Porque das pessoas que não faziam parte do Senado e da administração, essas pessoas, sei lá, elas não participavam desses complôs e conluios, né? Até que a família do Tibério, que eu li Pierre aqui, eu falei Pierre, a família do Tibério basicamente some e o Tibério sobra para ele um neto de 13 anos, que a gente pode até entender que tinha algum problema mental, que é o Tibério Gemelo, e um sobrinho neto dele, que já era mais velho, já tinha casado, e que morava com ele em Capri, que era o Caio Júlio César, que ficou conhecido na história como Calígula. Calígula era sobrinho neto do Tibério e foi indicado pelo Tibério a ser o seu sucessor. Sobrinho neto, ele era filho de quem? Eu sei que nós vamos falar isso na próxima live que a gente for fazer sobre o Calígula, mas ele era filho de quem? Só para a gente ligar ele era o sangue. Do irmão do Tibério. O Tibério tinha um irmão chamado Druso. Druso casou com Antônia, que era filho do Marco Antônio. Eles tiveram um filho chamado Germânico, entre outros. O Germânico se casou com a filha da Júlia. A Júlia, esposa do Tibério, que se chamava Agripina. O Germânico e a Agripina tiveram 9 filhos. 6 deles cresceram. O Calígula era o último homem sobrevivente dos filhos homens. Então ele foi indicado. Dos filhos da Agripina e do Germânico, ou seja, os sobrinhos do Tibério, 4 sobreviveram. 3 meninas e um menino, que era o Calígula.
As meninas se chamavam Drusila, Livila, que é Lívia em miniatura, né, em diminutivo, e Agripina, e que tinha o mesmo nome da mãe. E o Caio, que recebeu o nome de Calígula, que é o imperador, o terceiro imperador, e que vai ser o quarto volume dessa coleção. Esse quarto volume está para sair, né? Tá para sair. O livro está pronto, a capa já foi decidida, mas, enfim, a gente tem que contar com as burocracias da vida. E o pessoal que está assistindo, que já leu a história do Júlio César, já leu a história do Augusto, já leu a história do Tibério e está desesperado para saber o Calígula, que é o próximo, que tem muita história maluca também, conta com a introdução, a apresentação feita pelo João. O João, meu colega, fez o prefácio do Calígula, que é o volume 4. Né? O volume 3 do Tibério, ele, na livraria, ele vinha com um selo dizendo proibido para menores de 18 anos. Eu vi que a Leonira está aqui. Eu não lembro se ela foi ao lançamento, acho que foi ao lançamento do Tibério. Eu lembro que as pessoas ficavam assim, meu Deus, mas por que na capa vem proibido para menores de 18 anos? Porque as histórias que são escritas aqui são histórias muito chocantes. E eu fiz questão, além de deixar a tradução literal, eu fiz questão de fazer notas explicando também. Então, são notas relativas à sexualidade, são notas a respeito, inclusive, de posições sexuais dentro da cultura romana, né? E isso, por uma questão editorial, a gente achou melhor deixar um aviso, né? Não que uma pessoa vai pegar um livro desse aqui na livraria e vai ficar procurando o que tem aqui dentro, né? Que a gente não fez uma edição ilustrada, porque também não ia ter como. Eu acho que aí entraria em outro tipo de literatura. É isso aí. O Calígula, então, vai sair este mês de maio até o final. No máximo, no começo de junho, nós vamos nos reunir em São Paulo para o lançamento do volume 4, Calígula. Né? Veja, dentro dessa coleção, né, nós temos o Júlio César, cuja vida parece um arco-íris, né, uma explosão de luzes e maravilha, que foi a vida do César. Nós temos o Augusto, que reinou durante 40 anos. Então tem muita história a respeito dele também. Que foi um governo, vamos dizer, que trouxe para Roma uma idade de ouro. Todos os imperadores após se diziam sucessores do divino Augusto, né? o mais comparado ao ouro. E aí a gente tem o governo de ferro do Tibério, com as suas mandíbulas cruéis, como os répteis. Né? O Tibério é retratado como um grande réptil, como uma cobra, um lagarto enorme, e o réptil é frio e não demonstra sentimentos. Esse seria o Tibério. E aí a gente... Então, só para pontuar, né? Tibério reinou 22 anos e foi sucedido pelo seu sobrinho neto, Calígula, que reinou 3 anos e 10 meses. Não chegou a 4 anos o governo do Calígula. De tão maluco, de tão surreal que eram as coisas que ele fazia. Calígula, ele foi assassinado depois de 3 anos e 10 meses de governo. Então, vocês já podem... Não vamos dar spoiler, não vamos dar spoiler. E vai virar Roma depois que o Tibério morre. Morte de Tibério, acho que eu tenho uma coisa para falar aqui. Né? O Tácito e o Suetônio dizem que o Tibério foi morto por Calígula, ou pessoalmente, ou a mando dele.
Sêneca, Flávio Josefo e Dio Cássio dizem que o Tibério morreu de morte natural e não assassinado. De qualquer maneira, o Tibério tinha começado aos 77 anos, alguns meses antes de fazer 78, o Tibério tinha começado a pensar na volta dele para Roma. O Sejano já tinha sido desmascarado e assassinado. Ele entendeu que a ausência dele estava prejudicando tudo e ele começou a voltar. Ele saiu de Capri, foi para Nápoles. De Nápoles ele foi para uma cidade chamada Miseno. E de Miseno ele estava em marcha com a comitiva dele, com os bens dele para Roma. De repente ele era muito supersticioso, acontece um problema e ele fala, não vou a Roma, vou voltar. Nesse movimento dele no continente, de volta, ele pega uma pneumonia, uma gripe. E aí ele fica naquele morre, não morre durante pelo menos um mês, com febre e tal. O Tácito e o Suetônio, que eu sigo aqui no livro, eles dizem que o Tibério foi sufocado. Alguém pegou um cobertor ou um travesseiro e colocou na cara dele e ele morreu sufocado. Isso no continente ainda? Ou ele já tinha... Ele não retornou para Capri? Não. Ele morre nessa cidade chamada Miseno, onde ele tinha mandado construir um templo para o Augusto. Era uma cidade importante até na época. E outros historiadores, de tão gabarito quanto, dizem que a morte de Tibério não foi precipitada por um assassinato, foi morte natural. Que ele morreu aos 78 anos, 77 para 78 anos, em decorrência dessa pneumonia. Veja, Tibério foi ou não foi assassinado? Não dá para a gente saber. Tá? Não dá para a gente saber. Com certeza. Eu acho que ele não foi. Eu acho que, estudando detidamente a personalidade do Calígula, eu acho que não tinha por que o Calígula fazer uma precipitação dessa, porque a sua sucessão já estava garantida. Ele já sabia que mais cedo ou mais tarde ele seria imperador. E veja, o Calígula, ele conviveu muito com o Tibério. Então ele sabia que o Tibério não ia mudar de opinião ou coisa desse tipo. E que o Tibério era muito velho. Não tinha por que o Calígula se precipitar, porque o Calígula tinha 23, 24 anos, era muito novo. Mas é mais interessante, né? Você pensar no velho imperador na cama, sendo sufocado por um travesseiro, e o novo imperador, que todo mundo depois já sabe da história, que vai ser completamente louco, sendo responsável por sufocar o velho imperador. Né? Uma pergunta para dar só uma curiosidade. Calígula, como era o comportamento dele junto de Tibério em Capri? Tem notícia sobre isso? Tem. Ele era o mais subserviente do mundo. Ele fazia tudo que o Tibério queria. Ele era tipo o mais afável do mundo com Tibério. Né? Tem até o Suetônio mesmo fala que nunca houve melhor ator. Que na frente do Tibério ele se derramava de bondade e de como eu te amo, Tibério e tal, e no fundo ele não via a hora do Tibério morrer, já que o Tibério foi responsável indiretamente pela morte da mãe dele e dos irmãos dele, né? Da mãe, a Agripina I, a Agripina mais velha, e os irmãos Nero e Druso. Nero foi assassinado no exílio, e Druso morreu louco no calabouço do Palácio Imperial em Roma, porque o Sejano cortou a comida dele. Ele morreu de fome e louco. E o Calígula sabia, obviamente, que os irmãos tinham morrido disso aí. Mas o Calígula, você acha que ele tinha algum sentimento pelos ascendentes ou colaterais dele? Não, eu acho que não. Eu acho que o Calígula, ele foi tirado da convivência dos pais muito cedo. Então ele não tinha amor pela mãe, pelo pai,
menos ainda, quando o pai dele morreu, ele tinha 4 anos, 4 para 5 anos, o Germânico, que também era militar. Mas ele tinha um sentimento especial pelas irmãs, que foram as 3 irmãs e ele eram os órfãos, que foram mandados para a avó paterna, Antônia, para a avó criar. Então, essas crianças só tinham umas às outras. Né? Essas crianças acabaram só tendo umas às outras. E eles eram basicamente da mesma idade. Eles tinham 1 ano de diferença cada um. O Calígula para as irmãs. A Drusila, a Agripina e a Livila. Eu acho que pelas irmãs, sim. Porque quando ele assume o trono, João, a primeira moeda que a gente tem do reinado do Calígula, de um lado está o rosto dele e do outro lado estão as 3 irmãs. E ele quis homenagear as 3 irmãs no governo também, dizendo que qualquer juramento tinha que ser feito pela saúde do imperador e das suas irmãs, das 3 irmãs. Então eu acho que sentimento ele teve pelas irmãs. Eu vejo assim que de Júlio César, depois de Augusto, todos os demais imperadores, eles padeciam de algum mal psiquiátrico. Hoje, talvez, a gente teria até o nome da síndrome, vamos assim dizer, porque é uma coisa que não dá para explicar em termos de pessoas de condutas normais. Não. Porque assim, até se a gente pegar o padrão de como vivia um cidadão romano, mesmo o aristocrata, porque às vezes o aristocrata era até pior do que a plebe, né? A gente não consegue estabelecer ali, a gente não consegue entender como normal o padrão, tanto da conduta do Tibério como dos demais, né? O Tibério, com certeza, sofria de depressão e paranoia. Ele, durante o longo da vida dele todo, você leu o livro, quantas notas tem explicando são comportamento. 500. Olha só, não sei quantas notas são mais de 500, eu estava contando aqui agora. 33 notas no texto, né? Ele era um depressivo. Ele era um depressivo e tinha paranoia. Sofria de paranoia. O Calígula, sendo muito superficial do problema dele, que depois a gente vai tratar isso melhor quando o livro for lançado, eu acho que o Calígula sofria em algum grau de esquizofrenia. Alimentada, obviamente, por ter crescido num ambiente extremamente violento, onde as pessoas queriam matar os pais, onde as pessoas mataram a mãe dele, mataram os irmãos, num ambiente onde as pessoas denunciavam umas às outras para ter benefício financeiro. Então, eu acho que isso tudo foi agravando um problema mental que, obviamente, o Calígula tinha, né? Assim, desses primeiros imperadores, né, se a gente for tocar no Júlio César, no Augusto, no Tibério, no Calígula e no Cláudio, que é o próximo, com certeza, isso a gente pode afirmar com certeza absoluta, o Calígula tinha uma doença mental, tinha alguma doença psiquiátrica. Não sei, não sabemos se com a medicina hoje, de 2023, se ele tomasse um comprimidinho, ou 2, ou 3, ou 4, ele melhorava, né? Mas que ele tinha doença mental, ele tinha. A mãe do Tibério era narcisista e controladora. Mas ela a do Tibério, tá? Eu pensei que ele estava falando do Calígula. Não, eu acho que a mãe do Calígula, ela não se conformava muito de ser mulher, né? Mas ela morreu muito cedo.
Ela tinha 30 e poucos. Mas ela não se conformava com o papel dela de mulher. Ela queria também liderar. Não, não. Né? O que eu quis dizer é ela morreu muito cedo no sentido do contato do Calígula com ela. Ah, sim, sim. Então, assim, seria um pouco difícil que ela tivesse dado algum impulso, como é que eu vou dizer, formado alguma coisa na cabeça do Tibério, não, do Calígula, para que ele tivesse algum... Calígula, ele foi afastado da mãe com 8 anos. Com 8 anos ele foi entregue para a avó, que era uma mulher, vamos dizer assim, das antigas, uma mulher muito dura, muito estoica, a avó Antônia, com as irmãs, e a mãe dele foi colocada numa outra cidade presa. Até que depois ela foi mandada para uma ilha onde ela morreu. Então ele perde o contato físico com a mãe por volta dos 8 anos de idade. O pai já tinha morrido quando ele tinha 4. E aí e tudo isso, né? Tudo isso, a grande parte das pessoas achavam que tanto a morte do pai quanto a mãe e o destino trágico das crianças era culpa do Tibério. Quando, na verdade, a culpa do Tibério, nesse caso, é indireta, né? Porque ele deixou o Sejano fazer o que queria, confiando de que era melhor assim. E ele começou a destruir a mãe do Calígula, os irmãos, a reputação, etc. Mas quando o Tibério resolveu retomar o controle da situação, já era tarde demais. Né? A mãe do Calígula e os 2 irmãos já tinham morrido. Rodrigo, e assim, qual é a sua análise do Tibério? A minha relação com o Tibério, pessoal, é uma relação muito instável. Quando eu era pequeno e eu comecei a ler esses livros, eu tinha medo do Tibério. Eu lia a biografia do Tibério. Tibério era uma figura que me causava medo. Medo. Eu tinha pavor do Tibério. No momento em que eu comecei a me debruçar para fazer esse livro, em que eu praticamente tive que traduzir palavra por palavra do latim para o português e pesquisar num monte de outras fontes, eu comecei a me identificar com o Tibério. Eu comecei a me ver em determinadas situações no Tibério. Então, aquele medo que eu tinha, e eu tinha um medo muito grande do resultado, porque o livro sobre o Júlio César, ele foi muito legal. As pessoas que leram acharam muito legal ler o livro do Júlio César. Do Augusto, a mesma coisa. Então eu recebi mensagens de gente que eu nunca conheci na minha vida, de Brasília, do Rio Grande do Sul, falando: olha, professor, eu li o seu livro e é demais o que você está fazendo, etc. E eu gostei muito, estou ansioso para o próximo. Eu pensei, a hora que eles lerem o Tibério, eles vão desistir da coleção, porque é um livro pesado. É um livro que você termina a leitura, você faz assim: que é isso? Meu Deus do céu. Só que eu acho que o melhor trabalho de todos os 3 está no Tibério. Não vou falar que está no Calígula, porque ele ainda não saiu. Mas o Calígula é o mais divertido, com certeza. O texto saiu mais divertido. Mas o que me deu mais trabalho, assim, no sentido de enfrentar os meus próprios fantasmas, os meus próprios medos, desejos, angústias, carência. Eu tive que enfrentar tudo no Tibério. Hoje eu coloco o Tibério numa posição muito mais prestigiosa do que eu tinha quando eu não tinha realizado esse trabalho. Eu, sem sombra de dúvidas, eu não vou usar a palavra acho, mas percebo e sinto que o Tibério, dos 3 até o momento, foi o melhor livro que você fez.
Eu também. Porque a visão que a gente tinha do Tibério, inclusive daquele filme que Do Cali. futuramente falaremos, mostrava para a gente um monstro. E não que ele não tenha tido algumas atitudes que a gente viria hoje como monstro, né? Mas ele teve o fato dele estar isolado, o fato dele ter do contato ser mínimo, para não dizer inexistente, criou uma imagem dele em Roma para justificar o poder que ficou na mão como é que é o nome dele? O Sejano. Trajano. Lúcio Hélio Sejano. Para justificar isso, para mim foi criada uma imagem de terror que foi vendida. É muito interessante, porque é muito interessante você falar que o cara é louco, que o cara vende muito mais a notícia, é mais interessante. E esse trabalho que você fez de mostrar eu vou dizer, com sutileza essa ambiguidade que existia entre o texto do Suetônio e a pesquisa que eu sei que você fez, dentro das notas que você trouxe, de mostrar, é isso, mas isso. Porque assim, e eu acho que hoje em dia, Rodrigo, hoje em dia não, mas assim, a gente não consegue encontrar em nenhum lugar, talvez por falta de interesse, uma avaliação de quem foi Tibério, uma avaliação isenta. Eu acho que por falta de interesse, a gente não consegue achar. Porque assim, Tibério, se a gente for pensar não, Tibério era um imperador na época de Jesus Cristo. Talvez seja essa seja a única o único fato que as pessoas ligam, né, da existência dele. Mas como ele estava, o poder era exercido por Pilatos, né, chega assim, a responsabilidade chega a quase zero no Tibério, mas é dessa época. É dessa época, né? E vender a ideia de que ele é monstro, vender essa ideia toda das atrocidades que ele fazia, justifica o poder de quem está exercendo em Roma e justifica o porquê ele está lá. Então, assim, E você tocou num assunto importante, né, que é a questão do cristianismo. sim. Se o cristianismo ele nasce na época do Tibério, e o cristianismo ele se opõe ao Império Romano e vai se opor ao longo dos séculos vindouros, o Cristo ele só poderia ser uma antítese do imperador, né? Ou seja, foi muito cômodo para os primeiros cristãos continuarem a propagar a ideia de que o Tibério, que era o imperador, sob cuja autoridade o Jesus Cristo tinha morrido, era um monstro, carniceiro, assassino, pedófilo, tarado, enfim, né? Tanto é que aquele famoso episódio, né, o famoso episódio que tem em 3 dos 4 evangelhos, quando Jesus pergunta para os judeus que estavam pentelhando a vida dele, você tem aí uma moeda? E aí eles mostram a moeda e Jesus pergunta, né, de quem é a face que está impressa na moeda? Aí eles respondem, de César. Na verdade, era do Tibério, né? Estava escrito Tibério, César, filho do divino Augusto.
E aí Jesus fala aquela frase que ficou muito famosa, todo mundo repete isso, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tipo, né? Devolva ao César, a Tibério, o que é dele. Porque Jesus já tinha falado para os seus seguidores, né? O meu reino não é deste mundo. Né? Eu não sou um segundo César, eu não vim para fazer isso. E aí, só para ilustrar, né, João, essa questão da moeda, aqui na orelha tem a moeda, tem uma fotografia em alta resolução aqui, ó, da moeda que foi apresentada para Jesus e do perfil do Tibério aqui na moeda, né, falando que, e contando esse episódio de Jesus dizer, dai a César o que é de César, nessa circunstância do Tibério aqui. Perfeito. Então, eu acho que esse trabalho que você fez, não, eu acredito que a gente não encontra semelhante. Eu também. Nesse ponto eu te parabenizo. Eu escrevi um livro, vamos dizer assim, o livro que eu queria ter lido quando eu tive curiosidade, sabe? Eu queria ter tido esse livro, e eu escrevi para que as pessoas tenham isso também. Porque é muito difícil hoje em dia alguém que se interessa pela história antiga ter realmente uma informação precisa. E sobre o Júlio César tem um monte de livros circulando, sobre o Augusto tem filme, tem série, sobre o Calígula também tem, sobre o Nero vai ter também, né? Tem muito material sobre esses imperadores, inclusive internacionalmente falando. Hoje a gente acha tudo, né? A gente baixa o PDF, a gente faz cadastro em universidade estrangeira, eles mandam para a gente o livro. Eu estou me valendo de tudo. E eu nunca vi um livro, até agora pode existir, mas eu nunca vi em inglês, em francês, em italiano, em espanhol. Eu não vi um livro sobre o Tibério. Só sobre o Tibério. Ele é um capítulo, ou na história do Augusto, ou na história do Calígula. Uma curiosidade que a gente já conversou sobre isso, mas quantas páginas no livro do Suetônio tem dedicada ao Tibério? Eu não sei. A biografia do Tibério é a segunda maior. Eu acho por causa dos anos, né? Porque o Augusto fica 40 anos. A biografia do Júlio César, a gente só tem a metade. O Tibério governa 22 anos. E os próximos imperadores, Calígula, Cláudio e o Nero, e o Vespasiano, o Domiciano, o Tito, o Galba, o Otto e o Vitélio, todos vão ser imperadores no máximo 14 anos. Então não vai ter mais um reinado tão longo quanto o do Tibério. Por isso que eu acho que a biografia dele é grande. Mas o Calígula, que reinou 3 anos e 10 meses, é do mesmo tamanho a biografia. O Calígula tem muita coisa. Então a biografia do Calígula, em termos de tamanho, que reinou 3 anos, é basicamente do mesmo tamanho que a do Tibério, que reinou 22. Então, parece assim que houve um movimento involuntário ao longo da história para a gente esquecer do Tibério, e se a gente lembrar porventura que o Tibério existiu, taxá-lo como um monstro. O Tibério, aquele imperador velho, tarado e grotesco. E ponto. Não há uma explicação, não há uma análise, não há um desenvolvimento dentro da psicologia, dentro das ciências comportamentais, para nada. E acho que foi isso que eu tentei fazer com ou sem sucesso, que eu tentei fazer nesse livro que foi lançado em fevereiro, teve o lançamento físico dele em fevereiro, e que
está aí disponível para que vocês peçam pela Amazon ou diretamente na editora Core, e eles entregam rapidamente para vocês. Perfeito, Rodrigo. Eu adorei o meu Tibério. Eu tenho os três aqui em cima, no meio, sempre quando está dúvida. Porque assim, mas assim, eu sou suspeito de dizer, porque eu sou teu amigo, e além disso, a qualidade desse livro, e eu não me refiro só à qualidade da escrita, mas assim, o conteúdo é fantástico, é o que você falou. Era o livro que a gente. É o livro que a gente gostaria de ter lido quando teve curiosidade de conhecer um pouco sobre os imperadores de Roma. Né? Mas assim, eu não vou ficar muito falando bem do livro, porque vai ficar parecendo, sei lá, o Cabotini. Não, sou eu que estou falando. Eu vou deixar você falar. Você gosta de história romana também, desde pequeno. Você é um entusiasta, além de ser meu amigo há muito tempo, saber das minhas qualidades, também dos meus defeitos, das minhas limitações. E dentro de um contexto tão agreste para estudos, vamos dizer assim, de humanidades, né? As pessoas não querem mais ler, as pessoas não se interessam mais por ter livro. Surgiu agora, né, aquele programa Chat GPT que eu quero usar isso aí em algumas petições para ver se dá resultado. Pega tudo na internet, você cria uma geração de preguiçosos intelectuais. E graças assim à minha amizade com o Armando e a minha parceria lá com a editora, a gente está fazendo livros de extrema qualidade, que você sabe disso, né? Desde a capa, diagramação, escolha até do tipo da letra, num preço completamente acessível, né? Outro dia eu fui comprar um livro jurídico que eu precisava fazer numa petição, um livro de, sei lá, 180 páginas, um livro de uma matéria até não tão difícil assim de achar, que foi ética profissional. O livro custava R$ 180. Um livro... Tá barato. Tá barato, igual diz a tua amiga. Um livro jurídico, você vai pagar esse preço, R$ 200, R$ 300. E daí para cima. Está oferecendo esses volumes por, sei lá, R$ 40 cada um, 39, R$ 40. Então, é para que as pessoas tenham acesso e leiam, né? Mais do que pensando no lucro ou coisa assim, porque, graças a Deus, eu escrevo sobre uma coisa que nunca vai ser desatualizada. Jamais. Se eu publicar um livro sobre direito civil, eu vou ter que ficar atualizando todo ano, toda vez que mudar uma lei ou um entendimento de jurisprudência, eu tenho que lançar um livro de novo, fazer uma edição e etc. Esses livros aqui, você lê hoje, você lê daqui 20 anos, você lê daqui 50 anos, ou é o mesmo conteúdo e é a mesma qualidade. Não vai precisar ser atualizado o tempo todo. E eu sinto aqui, antes da gente fazer o sorteio, antes da gente partir para o final, eu sinto que, diferentemente dos outros dois livros, o livro de Tibério, o trabalho que você teve para escrever Tibério, mudou você. Você acha? Eu acredito. Eu acredito que ele teve um impacto muito forte em você, talvez por destravar a imagem que você tinha. A pesquisa que você fez, ela talvez destravou não é o medo, mas o horror que você tinha da figura de Tibério, e de alguma forma isso resgatou o verdadeiro papel do Tibério.
Olha, eu estou muito feliz que você tenha falado isso, eu fico muito envaidecido. Você me conhece há mais de 20 anos, então você sabe tudo praticamente da minha vida e tal, e dos meus posicionamentos em relação à vida, ao enfrentamento de questões. E eu imaginei que fosse sair uma outra coisa quando eu comecei a traduzir, né? Eu traduzo na ordem que o Suetônio escreveu. Então, tá lá, né? Cadê? Como é que começa aqui? A família Patrícia dos Cláudios começa contando da família, né? Pois há também uma família plebeia com o mesmo nome, etc. Eu não imaginava que eu ia entregar isso que eu entreguei. É, é verdade, isso é verdade. Foi uma coisa inesperada o resultado. Conto nesse livro do Tibério, além de tudo isso que a gente está falando dele, com a introdução, com o prefácio feito pelo meu amigo Danilo Porfírio, de Brasília, que foi nosso contemporâneo de faculdade. Saudoso, saudoso. Há mais de 20 anos, que é professor universitário também. E essa coleção, A Vida dos Césares, se tudo correr bem, vão ser 12 livros, quando eu terminar, eu vou poder, nessas obras, juntar vocês que fizeram parte desse quebra-cabeça estranho que é a minha vida e deixar aí o meu legado. Não tenho filhos, não tenho nenhuma pretensão de tê-los, mas um livro meu que tenha um prefácio do Porfírio, que tenha um prefácio seu, que tenha um prefácio do Bucô, é o que a gente vai deixar aí para sempre. Nossas histórias contadas. Eu fico lisonjeado e cada vez mais eu penso que aquela cobrinha que você tem vai me matar um dia. Escapar de ciúme. Alba vai me matar de ciúme. Mas se Deus quiser, final de semana que vem eu estarei lá com ele, ele vai comer e vai ficar tranquilo. Que tristeza daquilo lá. É muito rápido, é só o ratinho, só já foi. Rodrigo, partindo para o final, você tem suas anotações aí? Eu tenho, vamos colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 nomes. Quem estiver nos ouvindo aí, coloque um oi, alguma coisa aqui no chat, para eu numerar aqui, para a gente poder fazer um sorteio aqui do livro do Tibério. Tem 23 pessoas, além de nós dois, eu acho. Você quer falar o número e eu conto aqui, né, pela minha lista? Talvez eu... Juliana, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Juliana, tá, já anotei. Luciano também, Mariana também. Márcia, não tinha colocado. Jéssica. Elaine, já coloquei. Daniela. Leonira. Já coloquei. Xanda. Vocês estão se virando bem sem mim aí no terceiro semestre, Xanda? Gerontologia. Quem é o Gerontologia? Tem nome? Eu estou curiosíssimo para saber quem é. Antônio eu coloquei. Antônio já coloquei aqui. É uma pessoa que está nos estudando, João. Da qual a gente vai precisar em breve. Então, eu tô curiosíssimo porque eu já quero entender qual vai ser o meu próximo passo, né? O meu eu sei o que é. Que todos os geriatras só me falam a mesma coisa. Tem que fazer exercício, tem que colocar esse corpo para movimentar. Eu não venha com isso. Deixa a Nutri que lute. A Nutri que lute. É isso aí. A Dani está aí também. Eu não quero fazer educação física, eu quero açúcar. Bom,
Vamos fazer uma conta. E a Juliana. Vai. Então, eu coloquei número em cada nome aqui. Tá, então, tem quantos números aí? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34. Tem 35. Tem 533 anotações. 536 anotações. 33. 33. 33. 5 com 3 vai dar 8. 8. Com 3, 11. o número 11, o que você acha? Daniel! O Daniel, que estava com a gente no grupo de sexualidade mais cedo, Daniel eu não sei falar seu nome, Daniel. Seu número 11. Você acabou de ganhar o livro do Tibério. Você que eu sei que gosta também de ler e de Império Romano. Daniel Vaz, é isso aí. Manda seu endereço para mim no privado. Weisraupt. Ai, meu Deus. Vocês estão falando difícil, vocês estão falando muito difícil, eu não vou conseguir entender. Segunda-feira segue. Mas para as pessoas que estão aqui participando não ficarem tristes, eu tenho mais 2 exemplares aqui que eu posso sortear, que é os Augusto e o Júlio César. O Daniel já não participa porque ele ganhou o Tibério. E aí fala mais um número aí, vamos ver. Vamos fazer a mesma coisa, somar o número das notas? Ou vamos de outra forma? Não sei. Vamos tentar outra forma, vai. Fala, então... Daniel, coloca aí o seu dia e mês de nascimento que a gente vai somar os números. Daniel, não precisa colocar o ano, não, porque a gente não trabalha com esse... Só a Juliana da gerontologia que gosta dos anos. Coloca um número para a gente sortear aqui. O Luciano, se ganhar, vai ter que ser o Calígula, porque ele já tem os 3. Ei, Daniel, morreu aí. Ele está tão feliz que ele esqueceu. Está comemorando, só está no rojão. Vai, Mariana, fala o número aí. Você colocou LGPD, não sei como é que funciona isso. A Márcia também tem, ó, os 3. Então tá fora. Tá vendo? Eu não vou ficar sorteando Calígula. 18, 1 mais 8, 9. 2, 3, 4, 5. Michel, tá aí? Michel. Deixa eu ver aqui. Não. Vamos cortar o Michel. 11 mais 18. 1, 2... Não, mas aí vai dar o mesmo número. 11 mais 18 dá 9 com 2 dá 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Xanda, você ganhou Júlio César. Manda se ela tiver, mas ela tem que falar oi aí. Acabou de falar ali, eu falei com ela. Xanda, você tá aí? Daniel Tibério. Agora o último, que é o Augusto. Vamos pensar
Não tenho mais, Juliana. O problema é que eu não tenho mais exemplares aqui. Senão eu sortearia. O Tibério, ele nasceu, vamos ver que dia que ele nasceu. Você lembra, João, onde que eu coloquei isso aqui? Se você que escreveu não lembra... A data de nascimento é que eu fiz a adaptação do calendário. Tibério. (16 de novembro). A Xanda, manda seu endereço para mim. 16 de novembro. Como é que a gente faz 16 de novembro? 16 com 11 vai dar 27. 27. Mas aí 2 mais 7, 9. Não deu certo porque vai cair na... Roda aí, João, algum número aí. Qualquer um? Da sua cabeça. Fala alguma coisa aí. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Antônio! Antônio! Quero dizer, deixar claro que não conheço ninguém daqui. Conheço poucas pessoas daqui, pessoalmente. Antônio, me manda uma mensagem no Instagram com o seu endereço para eu postar o livro do Augusto para você. É isso aí. Tinha os 3 livros. Xanda, Daniel, Antônio, parabéns por terem ganhado. Obrigado por terem ficado aqui com a nossa live. Espero que vocês se sintam, pelo menos, curiosos para saber o que contém esse livro e outros, além, obviamente, do que vai ser lançado, esperamos, este mês ou em junho. Tá bom? Calígula. Meninos, um beijo no coração. Antônio, me manda seu endereço no Instagram, no privado, para eu poder... Obrigado, Lídio. Isso aí, você mesmo, Antônio. Antônio Tadeu. Para eu mandar pelo correio para vocês os livros, tá bom? João, sem palavras, obrigado sempre pelo Imagina. apoio, obrigado pela divulgação e quem sabe a gente estará juntos em São Paulo em breve. E aí eu queria ver vocês todos pessoalmente para a gente dar um grande abraço e conhecer aqueles que eu só conheço via computador. Bom final de semana. E dessa vez eu não vou de botinha para não cair, para não passar vergonha, não estragar a cena. Beleza. Prometo. Tá bom, gente? Um grande abraço. Muito obrigado por vocês terem estado aqui conosco.